Ela só queria voltar para casa. Mas quando viu aquele carro de luxo parado no meio do nada, com um estranho desesperado ao volante, tudo mudou. O que era para ser só um concerto virou um segredo. E um romance que nunca deveria ter existido. Se você curte histórias com reviravolta, romance proibido e uma protagonista que não leva desaforo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te prender até o fim. O sol já começava a se esconder por trás das montanhas quando Clara sentiu o cheiro de gasolina no ar. Estava voltando da cidade vizinha depois de mais um dia de trabalho duro na oficina de seu pai. Suas mãos ainda estavam manchadas de graxa e os cabelos presos num coque bagunçado revelavam o cansaço acumulado da semana. Ela era conhecida na pequena cidade de Monte Azul como a moça que entende de carros melhor que muito homem. E não era exagero. Aos 26 anos, Clara já havia reconstruído motores inteiros com as próprias mãos e tirado muito marmanjo do sufoco na beira da estrada. Naquela tarde quente de verão, enquanto dirigia sua velha caminhonete Ranger azul, ela viu um carro de luxo parado no acostamento. Era um Maserati preto, brilhando como se tivesse acabado de sair da concessionária, destoando completamente do cenário rústico da estrada de terra. Curiosa, Clara reduziu a velocidade e parou o veículo. Desceu, limpando as mãos no pano que sempre trazia no bolso traseiro da calça jeans. "Problemas?" perguntou, se aproximando. Um homem alto, de terno claro e cabelos escuros bem penteados, ergueu o olhar do capô aberto. Clara sentiu o coração bater um pouco mais rápido, não por causa do carro, mas por causa do dono. "Parece que o motor superaqueceu", respondeu ele com um sotaque leve, mas marcante. "Acho que passei por uma poça de lama e algo entrou nos filtros. Posso dar uma olhada?" Clara sorriu, já se inclinando sob o capô sem esperar resposta. Ele apenas assentiu, surpreso com a confiança dela. Enquanto ela examinava o motor, ele a observava em silêncio. Os dedos dela se moviam com precisão, como se conhecessem aquele carro melhor do que ele próprio. Em pouco mais de 15 minutos, Clara encontrou o problema e improvisou um reparo rápido. "Pronto, dá para chegar até a cidade, mas recomendo levar para uma oficina amanhã. Você salvou meu dia", disse ele, sinceramente impressionado. "Me chamo Rafael. Rafael da Vila." Clara arregalou os olhos. Aquele nome era conhecido. Da Vila. O magnata do setor de tecnologia, dono de uma das maiores empresas do país. Tinha visto o rosto dele em capas de revista, em reportagens de negócios. Um bilionário ali, parado na estrada de terra, sendo ajudado por uma mecânica de cidade pequena. "Eu sou Clara, Clara Mendes." "É um prazer, Clara Mendes. Posso te agradecer com um jantar?" Ela riu, sem saber se ele estava brincando, mas o olhar dele era sério, gentil. "Eu ainda tô de graxa até as orelhas, Sr. Dávila." "É Rafael, e isso não me incomoda nem um pouco." O jantar aconteceu 2 dias depois, no único restaurante decente da cidade. Rafael, apesar de sua fortuna, parecia confortável naquele ambiente simples. Conversaram por horas, riram, trocaram histórias de infância e até confidências que surpreenderam a ambos. Clara descobriu que Rafael, apesar do sucesso, levava uma vida solitária, cercado por interesses, contratos, falsos amigos. E Rafael viu em Clara uma luz que há tempos não encontrava. Alguém que dizia o que pensava, que não se impressionava com cifras, que o tratava como homem, não como ícone. Os encontros se tornaram frequentes, primeiro sob pretextos inocentes, uma revisão no carro, uma ajuda com um terreno que ele comprara na região, uma visita à feira local. Depois, os olhares se intensificaram, os toques se prolongaram, até o dia em que, sob as estrelas no mirante da cidade, Rafael a beijou. A partir dali, o que era casual se transformou em algo mais profundo, mas o romance tinha um peso. O mundo deles era incompatível.
Rafael estava noivo de uma empresária influente de São Paulo, num casamento arranjado para consolidar parcerias milionárias. E Clara era apenas Clara, uma mecânica do interior que amava o silêncio das montanhas e o cheiro de óleo de motor. O amor crescia, mas também crescia a angústia. Rafael viajava constantemente e cada despedida parecia uma ruptura. Os jornais começaram a desconfiar. Paparazzi começaram a rondar Monte Azul. A cidade falava, especulava, julgava. O pai de Clara não aprovava. A noiva de Rafael descobriu. Isso não pode continuar, Clara, disse ele um dia, os olhos marejados. Eu não quero te machucar. Então por que me beijou naquela noite? Ela sussurrou, sentindo o peito apertar. Por que me fez acreditar que poderia ser real? Porque era real. É real. Mas o mundo não permite. Os meses se arrastaram. Rafael se casou. Clara mergulhou no trabalho. Fingiam seguir em frente, mas os olhares, as lembranças, os toques jamais esquecidos ardiam como fogo sob a pele. Um ano depois, Rafael apareceu novamente na oficina. Sem terno, sem carro de luxo. De camiseta simples, barba por fazer, olhos cansados. Me separei. Clara não disse nada. Apenas o encarou. Passei esse tempo todo fingindo que poderia ser feliz sem você. Mas eu não posso. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Ela engoliu em seco. Queria odiá-lo. Queria jogá-lo para fora. Mas o coração dela ainda batia o nome dele. E o que você quer agora? Quero começar do zero. Aqui. Com você. Clara hesitou. Olhou ao redor da oficina, sentiu o cheiro familiar de graxa e depois olhou para ele. Aquele homem que um dia apareceu na estrada com um carro quebrado e partiu seu coração. Rafael pegou o pano sujo que Clara jogou em sua direção, mas em vez de limpar alguma coisa, passou-o no rosto, rindo como alguém que não se importava em estar coberto de graxa, contanto que estivesse ali, com ela. Clara tentou esconder o sorriso, mas ele escapou nos olhos. Aquele brilho antigo que nunca se apagara de verdade. Você sabe ao menos diferenciar uma chave de roda de uma chave inglesa? Ela provocou, voltando a montar o carburador que estava sobre a bancada. Ainda não, mas sou um bom aprendiz e tenho uma excelente professora. Clara balançou a cabeça, mas não respondeu. Algo dentro dela queria confiar. Queria acreditar que aquele homem que agora se dispunha a começar do zero realmente tinha voltado por amor. Mas o medo ainda assombrava sua alma. Já perdera demais, já chorara noites demais. O coração dela era um motor danificado. Ainda funcionava, mas cheio de remendos. Nos dias que se seguiram, Rafael apareceu todas as manhãs na oficina. Às vezes com um café, às vezes com um saco de pães quentes da padaria da esquina, às vezes só com a presença dele. Não dizia muito, não pressionava. Sentava-se ao lado dela, observava, perguntava, aprendia. Aos poucos, Clara permitiu que ele ajudasse em pequenos concertos. Trocar uma vela, desmontar um filtro de ar, segurar uma lanterna. Na cidade, os boatos logo ressurgiram. Alguns diziam que ele estava falido, que tinha vindo buscar abrigo no interior. Outros que Clara estava se metendo com encrenca de novo. Mas ela já não se importava tanto. Havia aprendido que a boca dos outros era como o escapamento furado de um carro velho. Fazia barulho demais, mas pouca coisa útil saía de lá. Numa tarde chuvosa de domingo, Rafael apareceu com uma caixa de ferramentas novinha, com o nome dela gravado em uma plaquinha dourada. Presente. Ele colocou a caixa sobre o balcão. Para você continuar sendo a melhor mecânica que conheço. Isso é lindo, mas não precisava. Eu precisava. Preciso retribuir tudo o que você já fez por mim. Ela olhou para a caixa, depois para ele. Um silêncio pairou entre os dois. A chuva lá fora batia no telhado de zinco como um metrônomo descompassado. Eu ainda te amo, Rafael, mas tenho medo de confiar de novo. Eu também tenho medo, mas o que sinto por você é maior que isso. Eu perdi um mundo inteiro só para descobrir que você era o meu universo. Clara se aproximou devagar. Tocou o rosto dele com a mão suja de graxa. Ele não se moveu.
Apenas fechou os olhos, como se aquele toque fosse o único que precisava para respirar de novo. Então fica, mas fica de verdade. Eu não sei ser outra coisa além de verdadeiro com você. E ele ficou. O tempo passou. Rafael comprou um terreno nos arredores da cidade e começou a construir uma casa simples, com as próprias mãos, aprendendo com pedreiros locais. Disse que queria um lugar com varanda, vista para o pôr do sol e espaço para plantar jabuticabeiras. Clara ria da ideia de vê-lo com enxada na mão, mas no fundo aquilo a tocava mais do que qualquer jantar chique em Paris. A oficina prosperou. Rafael trouxe ideias novas, divulgou o trabalho de Clara nas redes sociais, atraiu clientes de outras cidades. Ela, relutante no início, viu sua vida mudar. Já não era mais apenas a moça da oficina. Era uma empresária, uma referência, uma mulher apaixonada por um homem que trocou milhões por simplicidade, por ela. Mas nem tudo era tranquilidade. A ex-esposa de Rafael entrou com processos. A mídia voltou a cercá-los por um tempo. Os dois enfrentaram dificuldades financeiras, noites em claro, inseguranças. Mas agora estavam juntos. E isso fazia toda a diferença. Numa manhã de primavera, Rafael a acordou com uma caixa pequena sobre o travesseiro. Que isso? Ela murmurou, ainda sonolenta. Abre. Dentro da caixa havia uma aliança fina, com uma engrenagem gravada por dentro. Isso é um pedido, para que você seja minha sócia, minha parceira e minha esposa, para a vida toda. Clara olhou nos olhos dele. Já não havia medo, já não havia dúvida, apenas amor. E amor ela aprendera. Era como um motor bem regulado. Quando funciona do jeito certo, você sente até o silêncio da estrada. Eu aceito, mas a cerimônia vai ser aqui, na oficina. Em vez de tapete vermelho, quero uma passarela de pneus. Você é perfeita. Eu sei, eles se casaram ali mesmo, entre carros antigos e ferramentas penduradas. A cidade inteira apareceu. Houve bolo, música, abraços. O pai de Clara, antes tão resistente, chorou ao levar a filha ao altar. Um corredor improvisado entre dois fuscas. A lua de mel foi simples. Uma viagem de Kombi pelas serras mineiras, dormindo sob as estrelas e acordando com o canto dos passarinhos. Nada de resorts, nada de flashes, só os dois e a estrada. Anos depois, uma reportagem na TV mostrava a história de Rafael Dávila, o bilionário que largou tudo por amor. Mas ao fim da matéria, ele apenas dizia: nunca larguei nada, só encontrei o que realmente importa. E ao lado dele, Clara sorria, segurando nos braços uma garotinha de olhos castanhos, mãos sujas de graxa, perguntando curiosa: mamãe, posso te ajudar a trocar o óleo hoje? Clara olhou para a filha, depois para Rafael e respondeu: pode, mas só se prometer não se apaixonar por nenhum milionário quebrado na estrada. Risos, um beijo e o som de um motor ligando ao fundo, porque toda história de amor tem um ponto de partida. E às vezes começa com um carro quebrado e um coração pronto para consertar. Vai ter que começar por limpar essa sujeira toda, disse, jogando um pano de graxa para ele. Rafael sorriu e, naquele momento, soube que finalmente estava em casa. Eles começaram com um carro quebrado na estrada e terminaram construindo uma vida inteira, peça por peça. Rafael trocou bilhões por liberdade. Clara trocou o medo pelo amor. E juntos descobriram que, às vezes, o maior concerto que a gente faz é dentro do próprio coração. Porque amor de verdade não precisa de luxo, só precisa de coragem. E aí, curtiu essa história? Então deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você ama histórias que tocam o coração, já se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova que vai mexer com você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!